Senador René Calheiros. Senhor presidente, nos últimos dias, eu tentei desesperadamente falar com Vossa Excelência, mas não consegui. É que eu vivi também uma circunstância inusitada. Os meus adversários costumam dizer que eu não adoeço, senhor presidente. E eu já estava até me habituando a que eu não adoeço mesmo. Eis que uma gripe que já me acompanha desde senador Eduardo, uma gripe que já me acompanha desde a campanha eleitoral, reída, como sabe Vossa Excelência, acabou me submetendo a um tratamento emergencial. E muito competente, senhor presidente, uma médica do Senado Federal me prescreveu um antibiótico de ultíssima geração para tratar uma pneumonia que covardemente tomou conta de mim. E aí uma reação medicamentosa inusitada. Eu passei uma sexta-feira dramática, de sexta para sábado, e ainda tive que contemporizar tudo isso com um compromisso com o senador José Serra, 10h30 da manhã. Eu bati no apartamento do Serra e o servidor disse assim, o Serra pediu desculpas porque teve que sair muito cedo do apartamento. Aí eu, não estando lá o Serra, nosso ministro, eu fui para a UTI de um hospital aqui em Brasília. E fiquei, senhor presidente, lá na UTI durante 2 dias, trocando a medicação e sem entender o que estava acontecendo comigo, uma reação inusitada. Eu nunca imaginei que o limite humano pudesse ter uma consequência medicamentosa daquela forma. Mas eu estou dizendo isso para dizer que o que estava me levando a telefonar a Vossa Excelência era exatamente essa questão, que agora já está mais ou menos encaminhada, não do ponto de vista da cura, do tratamento, mas do ponto de vista da retirada da alergia, da reação medicamentosa. Por que, senhor presidente? Porque tudo que meus adversários querem, infelizmente sempre foi assim, é que eu, por conta dessa pneumonia, diga que eu ou sou ou não sou mais candidato à presidência do Senado. E eu estou cumprindo compromissos, agora mesmo vim lá da presidência da República, já tive reuniões com o senador Eduardo Braga, e eu queria rapidamente, com a paciência de todos, cumprimentar 2 fatos. Ontem eu estava vendo a imprensa e vi uma entrevista do juiz Sérgio Moro, que será o futuro ministro da Justiça, a quem em todos os momentos eu elogiei nessa casa, dizer, senhor presidente, que ia fazer uma reforma no Ministério por medida provisória e decreto regulamentador. Eu lá do hospital mostrei para o nosso futuro ministro que aqui no Congresso não tem essa coisa de decreto regulamentador de medida provisória. Você no Congresso regulamenta a lei. Você tem um decreto regulamentador da lei, mas só quando a lei, a medida, é sancionada pelo presidente da República. Porque decreto regulamentador sem lei é decreto-lei. E essa memória não é a memória mais agradável que nós temos na nossa República. Hoje também, senhor presidente, eu vi uma queixa do presidente do Supremo Tribunal Federal sobre a proposta, ou sobre uma das propostas do futuro presidente eleito Jair Bolsonaro, para reforma da Previdência Social. E especificamente falava o nosso ministro Toffoli com relação à aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E dizia o ministro Toffoli
que a reforma do Bolsonaro não pode reduzir a idade para a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, não dá para responder esse tipo de coisa. Não dá para responder, porque quando nós elevamos a idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal para 75 anos, todos lembram aqui, porque a presidente Dilma tinha que nomear 5 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabia como fazer. Estava assoberbada pelas crises econômica, política, social, e botava qualquer um, sem conversar com o Congresso. Senhor presidente, quando o legislador, o constituinte, estabeleceu que cabe ao Senado Federal sabatinar os seus ministros, é porque compreende que o papel legítimo do legislativo é participar desse processo de formulação desde o início, e não apenas na sabatina, não apenas na nomeação. Quando ela se recusou definitivamente a isso, eu pedi que uma proposta que o Senado já tinha votado há muitos anos, ela fosse apreciada na Câmara dos Deputados. Eu não me dava bem com o presidente da Câmara de então, e foi apreciada. Na oportunidade, e me permitam que conte esse fato aqui, o ministro do Supremo disse assim: olha, eu estou completando 70 anos, mas eu vou refletir se eu devo aceitar os 75, só que eu faço uma exigência, é que eu não seja sabatinado novamente. Eu não sei por que ele disse isso. Talvez porque ele já não confiasse ou na memória ou nos postulados de direitos que aprendeu na Universidade Federal. E eu disse para ele: não, sem problema, eu vou dispensá-lo de fazer a sabatina. Depois eu tive que me arrepender numa entrevista que dei para o Estado de São Paulo, dizendo que aquela deveria ter sido a sabatina que eu deveria ter insistido mais com relação a ela. Eu aproveito também a oportunidade, senhor presidente, para dizer que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acaba de julgar aquele processo que foi interposto contra mim na semana que eu disputei a eleição para a presidência do Senado contra o nosso saudoso senador Pedro Táxi. Não sei se saudoso, está vivo. Ele não se elegeu, ele continua com o nosso querido Pedro Táxi. Senhor presidente, eu ocultei a minha candidatura e deixei para lançá-la na última semana. Na última semana, a Procuradoria-Geral da República mandou procuradores para Alagoas, um senhor chamado Anselmo Barros, um outro chamado Perella, que vivia vazando informações. E senhor presidente, não é o do Cruzeiro, esse é o do Atlético. Senhor presidente, entraram com várias investigações contra mim. Para quê? Para me intimidar, para que eu parasse, para que eu desistisse, saísse da vida pública. Isso tem um peso muito grande na minha vida, nos últimos anos, na minha família, com consequências trágicas. E eles entraram dentro dessas investigações com um pedido na Justiça do Distrito Federal, com relação aos pedidos que eu mesmo havia feito no Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo havia feito, porque aquelas investigações de 2007 foram de minha iniciativa. O juiz da cura gay, que ficou celebrizado como juiz da cura gay, ele passou 15 dias nessa vara, 15 dias. E nesses 15 dias me condenou num processo, numa ação de improbidade, da qual eu já havia sido absolvido em todas as votações no Senado Federal. E hoje, senhor presidente, o tribunal acaba de concluir o julgamento me absolvendo de novo por 3-0. Olha, eles me investigaram a pretexto vários, até porque eu defendia Constituinte, Cristóvão.
Eu fui investigado porque eu defendi a Constituinte. Foi uma das investigações. Eles me investigaram 19 vezes. Dessas, o Supremo Tribunal Federal já apreciou 9. Em todas as 9 eu fui absolvido por unanimidade, inclusive nesta ação de improbidade que foi proposta aqui na Justiça Federal. Eu queria, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, dar essa notícia ao Senado e ao Estado de Alagoas, comunicar aos companheiros esses problemas de saúde que eu enfrentei, mas de dizer também que eu estou muito feliz com o que houve e estou muito feliz mais ainda com o que vai acontecer com o nosso país. Senador Renan. Senador Renan. Primeiro, senador Renan. Senador Renan. Primeiro, senador Renan, primeiro eu quero parabenizar pela justiça feita com Vossa Excelência. Segundo, eu quero dizer a Vossa Excelência que estou surpreso, porque eu jamais deixaria de atender Vossa Excelência, está tudo invertido. Terceiro, gripe para derrubar um nordestino não é coisa normal. Gripe para nós não é doença. E quarto, Vossa Excelência querer ser atendida às 10 da manhã pelo Serra é tarefa quase impossível. Então eu também fico feliz de saber da absolvição de Vossa Excelência e do pronto restabelecimento de Vossa Excelência. Uma feita justiça, recuperando aquilo que Vossa Excelência deve ter sofrido muito junto com sua família. E segundo, agora estabelecido para a alegria de todos nós pela saúde. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Hélio José. Senador Renan, eu estive visitando o senhor na quinta, o senhor estava forte, feito um leão, o senhor lembra? Então, foi sexta-feira, então veio essa crise, mas eu quero cumprimentá-lo pelo restabelecimento, pela absolvição e pela vitória do CSA, que nós estávamos comentando lá, 4-0. Recuperou. Então o CSA agora está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então faz parte de uma conquista sua e do seu filho lá também. Obrigado, presidente. Aproveito para votar, senador Renan. Todos já votaram? Peço aos senadores que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Senador Renan Calheiro tem a palavra. Senhor presidente, uma outra informação que durante a minha presença lá no hospital me fizeram várias vezes, era sobre uma proposta que eu não conhecia, que está tramitando aqui no Senado Federal, que propõe a abertura de votos na eleição para a presidência do Senado. Só para os desavisados, senhor presidente, quem fez a reforma do sigilo do voto nessa casa, modesta parte, fui eu. Essa praça aqui estava lotada e nós deliberamos, fizemos a reforma do voto, senador Cristóvão, com as pessoas pedindo aí na manifestação de junho. Senhor presidente, eu já me elegi 4 vezes presidente do Senado. Eu nunca fui indicado. Eu sempre fui indicado pelo meu partido, mas sempre disputei no voto. Na primeira eleição, eu disputei
numa candidatura contra o PSDB e contra o DEM, que não queriam aceitar a proporcionalidade, e eu construí, Vossa Excelência lembra, Vossa Excelência tinha nem chegado ainda, uma alternativa à proporcionalidade que os partidos não estavam aceitando. Nas 2 primeiras vezes que eu fui presidente do Senado, o senador Cristóvão, eu indiquei o senador Antônio Carlos Magalhães 2 vezes contra o partido dele para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 2 vezes. Na terceira vez, eu disputei, foi a mais triste de todas, eu disputei contra um querido amigo, senador José Agripino, também contra o seu partido. E na terceira vez, aí já foi uma modelagem diferente, é que os partidos que não queriam a proporcionalidade, eles apoiaram um candidato no MDB, o saudoso senador Luiz Henrique, que foi na minha casa e disse assim: olha, senador Renan, eu não aceito o resultado da bancada, eu vou disputar no plenário. E eu, da mesma forma, disputei no plenário. Quem retirou o sigilo do voto no Brasil, modesta parte, foi o senador Renan. Peça para avisar ao autor do projeto. Foi o senador Renan, foi ele que fez a reforma do sigilo do voto. Eu, Lazier, não tenho preocupação com sigilo de voto. Eu tenho uma preocupação com sigilo de voto, mas é em solidariedade aos companheiros da casa. Em solidariedade, porque o senador mesmo, injustamente acusado de ter agredido a esposa, ele, se isso for levado a ferro e a fogo, ele vai ter que se submeter a uma decisão do Conselho de Ética e deste plenário. E aí não tem sigilo de voto, porque essa reforma de sigilo de voto eu já fiz lá atrás. Por enquanto, senhor presidente, eu torço para que a proposta do Lazier ande, tá? E torço para que ande também a acusação que ele responde no Conselho de Ética de que agrediu a sua mulher. Eu era presidente do Senado Federal, a única solidariedade que eu tive e a coerência me obrigava a ter foi apoiar a sua esposa, principalmente quando ela o expulsou do apartamento funcional do Congresso Nacional. Ela contou com a minha total solidariedade. Presidente. Pela ordem, senador Lazier. Senhor presidente, nós estamos percebendo que o senador Renan volta da sua doença a 1000 por hora. E volta muito mal informado. Em primeiro lugar, se o senador Renan foi pelo fim do sigilo, que ele ajude esta luta para que tenhamos aqui uma eleição para a presidência do Senado com voto aberto. Agora, com relação a um affair que teria ocorrido com minha ex-companheira, o senador está muito mal informado e, lamentavelmente, está aqui cometendo uma calúnia. Esse alegado processo não passou de um inquérito policial muito bem instruído, com farta prova, e que acabou sendo arquivado por parecer do Ministério Público Federal e por decisão do ministro Fachin, uma vez que foi constatado que não houve aquele fato. Eu jamais agredi qualquer pessoa, muito menos uma pessoa que foi muito... Eu pedi a Vossa Excelência que silenciasse um pouco. Você voltou a 1000 por hora. Eu conversei com a esposa do senador, eu a recebi na presidência do Senado. Não veio ao caso. E fui solidário a ela. Não veio ao caso. Vossa Excelência está criando uma confusão, porque sabe que aqui tem alguém que não é seu eleitor. Não é seu eleitor porque Vossa Excelência não tem condições mais para presidir o Senado. Senhor presidente, Vossa Excelência responde 14 senhor processos. presidente, Vossa Excelência Juscelino dizia. Como é que nós vamos ter um presidente do Senado? Alguém senador, que não pode nem atender a ordem sucessória da presidenta. Senador, só para concluir. Só um minutinho. Eu dei a palavra a Vossa Excelência. O senador Renan não citou o nome de Vossa Excelência, um senador. Não, falou um senador. Não, citou o nominalmente aqui. Citou nominalmente e indireta não serve. A palavra vocês nem pelo artigo 14. Agora não vamos fazer esse tipo de debate nessa noite aqui. Está começando não é aqui hoje a sua campanha para o Senado. Agora não sei se ele vai levar. Até porque
nós teremos muita gente nova que vem aqui para votar no dia 1º de fevereiro. Agora, eu não admito que Vossa Excelência procure levar adiante uma verdadeira calúnia. Eu não agredi a ninguém, isto foi demonstrado em inquérito policial, a imprensa do Brasil, a imprensa do Rio Grande do Sul, o Correio Brasiliense divulgaram amplamente, não houve aquele fato, e Vossa Excelência está aproveitando para me agredir, como me agrediu numa rádio do Rio Grande do Sul. Que Vossa Excelência não tem ética, Vossa Excelência não tem respeito com as pessoas que são contra a sua eleição, a sua candidatura para a presidência do Senado. Será uma tragédia para tudo isso que o eleitorado brasileiro renunciou ou procurou evitar e deu o grito das urnas. Vossa Excelência é a velha política e nós não podemos continuar com a velha política. Sim, lamentavelmente vem dessas urnas, mas o seu tempo terminou, senador. O senhor não vai ser eleito novo presidente do Senado. O Senado não merece. O Senado merece gente de ideias novas. E quanto a mim, senador, eu tenho ficha limpa. E Vossa Excelência não tem ficha limpa. Vossa Excelência não tem ficha limpa. Também não. E foi a Polícia Federal que disse que não houve aquele fato. Então, você está inventando. Senador Lazier, senador Renan, por gentileza, esse debate não é adequado para o nível dessa casa, por gentileza, vamos ter calma. Vossa Excelência viu que quem começou foi ele. Por gentileza, senador, não vamos. Eu não quero ser grosseiro, cortar o microfone do senador. Esse debate não é um debate adequado para essa casa, senador. E um processo a mais na sua história não vai lhe fazer diferença, mas Vossa Excelência está cometendo calúnia. Senador Lazier, senador Renan, por gentileza, senadores. Eu peço aos senadores.